Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e vamos a mais um estudo bíblico. Pode falar línguas estranhas dentro da igreja? Embora a Bíblia não proíba, mas a Bíblia ensina o modo correto de falar em línguas na igreja. A maioria das igrejas que crê nesse dom, no dom de línguas, eles falam em línguas dentro da igreja em voz alta. Eu vou falar em duas ocasiões: voz alta, onde toda a igreja escuta, e em voz baixa, em oração em particular. Embora a Bíblia não proíba, mas a língua estranha falada na igreja em voz alta era admitido por Paulo somente com interpretação. Na verdade, não é assim que as igrejas fazem, mas Paulo ensinou assim, que em voz alta era somente se houvesse interpretação para a edificação da igreja. A língua estranha sem interpretação serve apenas para a edificação própria. Eu vou ler 1 Coríntios 14, do 2 até o 5. Na verdade é muito grande o capítulo 14 e não tem como ler tudo. Vou ler só esses 3 versículos só. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Veja, o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Então ele edifica a si próprio. Agora eu vou fazer uma pequena observação para aqueles que dizem que língua estranha é somente idioma. O versículo 2 é suficiente para derrubar essa heresia. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em mistério fala com Deus. Ninguém entende idioma, ninguém entende inglês, ninguém entende francês, ninguém entende alemão, ninguém entende espanhol, só Deus entende? Será? Uma pessoa vai edificar a sua vida falando inglês? Será? Então aqui não tem nada a ver com idioma não. Vamos prosseguir. O assunto não é esse, né? Que se fosse, teria o que falar aqui de sobra, né? Mas o assunto não é esse. Vamos prosseguir. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui diz: quem fala em línguas estranhas edifica a si próprio, porque ninguém entende. Edifica a sua vida espiritual. E já quem profetiza edifica a igreja, porque toda a igreja entende. Tanto pode ser para edificação, exortação e consolação. Versículo 5. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Quem profetiza é maior do que o que fala em língua, porque edifica toda a igreja. A não ser que haja interpretação. Se houver interpretação, ela pode se igualar à profecia, porque edifica a igreja. Falar em línguas sem interpretação edifica apenas a vida espiritual de quem fala, porque coloca a pessoa em comunhão direta com Deus por meio do Espírito. O desejo de Paulo refere-se aqui ao falar em línguas a Deus, nos momentos de devoção particular. Fica claro que línguas assim têm valor para adoração e oração pessoal do cristão individualmente. Paulo acrescenta que as línguas estranhas acompanhadas de interpretação na igreja edifica a igreja da mesma maneira que a profecia também edifica. Versículo 5. Então, falar em línguas no culto sem a interpretação não contribui em nada para a edificação da igreja.
Podemos analisar o verso 5, que a língua estranha só edifica a igreja se houver interpretação. Falar línguas no culto em voz alta, sem intérprete, não contribui em nada para a igreja. Não edifica a igreja em nada. A língua estranha sem interpretação edifica apenas a própria pessoa. Eu vou ler aqui, para encerrar, o verso 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por que que o entendimento fica sem fruto? Porque o verso 2 diz que ninguém entende. É uma língua que ninguém entende, somente Deus. Por isso que edifica somente a própria pessoa. É para a edificação espiritual da própria pessoa. O entendimento fica sem fruto, pois a língua estranha ninguém entende, senão Deus. Por isso a língua estranha edifica somente a vida espiritual de quem fala. Só passa a edificar a igreja se houver intérprete. Se num culto público 50 pessoas começarem a falar em línguas tudo de uma vez, começar a pular, girar, rodopiar, tudo de uma vez só, e não deixar nem o pregador falar, não vai edificar ninguém. E se for pessoas ímpias, pessoas incrédulas, que não entendem nada, vai ficar sem entender, pior ainda. Então tem que ter ordem no culto, embora a Bíblia não proíba, né? Mas se tiver um pouco mais de ordem, né? Ficará bem melhor. Talvez não fique bem em conformidade com o que está escrito aqui, mas vai ficar pelo menos o mais próximo possível para o culto não virar bagunça. Que a gente já tem visto muito culto por aí que é uma verdadeira bagunça e ninguém entende nada. O pregador, ninguém nem dá bola para o que ele fala, né? Vira uma bagunça e ninguém entende nada e não dá em nada, né? Então tem que ter ordem. Então obrigado mais uma vez.